Então aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para vocês verem aqui, né? Esqueci de colocar aqui a datazinha, mas é a mesma referência desse aqui, tá? Essa relação, então, ela institui-se com base no reconhecimento e na valorização de que as pessoas e suas famílias possuem certos conhecimentos, habilidades, fortalezas, expectativas, preferências e recursos interiores que devem ser considerados no plano de cuidado. Vamos lá. Não adianta a gente, como detentor do conhecimento de saúde, não total, né? Mas vocês entendem, né? A gente não pode ignorar o fato daquela pessoa, por exemplo, doutor, aquela pessoa que gosta de planta medicinal. Eu gosto de tomar aquele chazinho porque ele faz isso, isso e aquilo. Então, ela entende alguma coisa. Você tem que valorizar aquilo ali. Você tem que entender e não pode ignorar. Você não pode mostrar para aquela pessoa que isso aí não importa em nada, entendeu? Ou isso aí é mentira. Vamos tentar, né? Pelo menos assim, o que a gente faz? Para a gente aproximar um paciente, a gente não pode só falar assim, você está errado e eu estou certo. Não, entendeu? Primeiro você escuta o que ele está falando, né? Num atendimento farmacêutico, no caso, né? Não sei como é que na questão produtiva, né? A gente precisa também, não pode deixar também a questão produtiva de tempo e no caso da eficácia ser diminuída, né? Prolongar um pouco mais o atendimento. Então a gente precisa escutar um pouco do paciente, né? Então aí, por exemplo, ele tem a questão ali, ele gosta daquela planta. Muita gente assim falou, eu gosto de tomar chá de babosa. Aí, uma vez eu olhei assim e falei, não é possível, babosa? Uma babosa? Aí quando você vê, a pessoa estava tratando para uma coisa, a babosa, e aí estava causando outra, estava causando uma irritação gastroesofágica, né? Por quê? Porque não estava preparando corretamente. Primeiro, que não é nem para preparar chá de babosa, a babosa ela é via tópica, segundo o formulário de fitoterápicos. E o que acontece? Essa pessoa, ela desenvolveu um problema pensando que ela estava tratando o outro. Então a gente tem que orientar ela para fontes seguras de informação. Quem? Os agentes de saúde ou algumas plataformas educacionais que podem ajudar. As plataformas também ajudam, né? Que é isso que eu vou mostrar logo abaixo para vocês. Também convencer quando for preciso. Aquelas condutas que eu tinha falado, né? Da terapia medicamentosa, tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês está aqui dentro, né? O convencimento, o poder do convencimento, mas ele só vem quando você cria afinidade com a pessoa. Se você já não cria, não tem aquele elo, não tem aquele laço, aquela aliança terapêutica, você não vai conseguir convencer ela. Você precisa entender que cada paciente é você vai ter que chegar no paciente de uma forma diferente para poder ter aquele resultado que nós, profissionais de saúde, esperamos com aquele paciente. Então a gente pode também entender as necessidades individuais, as preferências, né? A gente precisa entender, aquela questão da transfusão de sangue, a pessoa só fala que não gosta de transfusão de sangue. Poxa, mas por quê? Né? Por quê? Bora entender por que está acontecendo isso, né? Então tudo isso que eu estou mostrando para vocês se encaixa muito com o perfil de uma educação, a metodologia, né, de Paulo Freire. Essa questão aqui da metodologia de Paulo Freire, ela é importante nesse aspecto da área da saúde, né? Eu gosto bastante. Por quê? Porque a gente primeiro se pergunta o porquê, né? Ao invés de logo ser uma questão direta, ser uma questão doença, tratamento, sem entender o conceito. E na questão, quando a gente conversa, educa o paciente de uma forma sanitária, você já está transformando a concepção dele numa concepção um pouco mais questionadora. Mas por que eu tenho isso? Mas por que eu tenho que tomar isso? Mas por que eu tenho que seguir o tratamento? Então, ou seja, faz com que a pessoa se envolva com a sua saúde. É isso que a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda e é isso que o Sistema Único de Saúde exige para o profissional de saúde, né? Então, a questão também, olha, prevenção também é uma questão muito, muito importante.
prevenção de ocorrências ou recorrências de condições de saúde. Se a gente percebe que aquela prática que o paciente está fazendo, ela pode acarretar ou está causando, e você precisa remediar, você precisa parar, você precisa frear esse problema, você precisa ter uma conversa de prevenção com ela. Não questão só, gente, sexual, né? Como, por exemplo, a gravidez indesejada, as ISTs. Você precisa entender que a prevenção, por exemplo, ela, por exemplo, pode ser também alimentar, né? A pessoa que faz muito uso de sal, tendo problemas já hipertensivos, mas que pode ser tratado com terapias não farmacológicas. Então, uma simples questão da pessoa colocar um pouco mais de sal na comida pode ser o fator chave, né, para você prevenir que ela não tenha hipertensão e mostrar práticas de exercícios físicos, práticas alimentares, encaminhar para um nutricionista, né, para que essa pessoa possa ser curada. Então, ou seja, menos uma pessoa precisando de medicação, menos uma pessoa com hipertensão no Brasil. Então, assim, são questões simples, mas que fazem toda a diferença. Também assim, compartilhar decisões de tratamento. A gente não pode só pensar assim, vamos fazer esse tratamento aqui e aqui. Aí o paciente ele não gosta do tratamento. Mas às vezes a postura do profissional de saúde, ela é um pouco mais intimidadora, ela é menos aberta a opiniões do próprio paciente, a um feedback do paciente, e o paciente sai, né, daquele atendimento sem gostar daquela atitude, né? Quantas vezes a gente já não vê os conhecidos nossos falando assim, eu fui naquele, vamos dizer assim, naquele agente de saúde e eu não gostei do que ele falou, do que ele me orientou, do que ele me passou, não explicou, não quis entender qual era a minha situação. Por exemplo, é uma pessoa que trabalha muito o dia inteiro, e que não tem um horário fixo, por exemplo, de tomar as medicações, porque ela está muito atarefada. E aí você pensa assim, né? Poxa, se você for um profissional de saúde, você tem que entender que num acompanhamento prolongado de uma pessoa com comorbidade, você tem que entender a questão também no âmbito, por exemplo, da rotina dela. Você tem que entender essa questão. E o que acontece? Na rotina dela, de manhã e de tarde, é conturbado. De noite é que ela se acalma. Então, qual é o melhor horário para ela poder tomar essa medicação de forma correta e no horário correto? Porque, como eu disse, né, nesse exemplo fictício, ela tá na correria, tá atarefada e ela se esquece da medicação. Isso acontece. Então, assim, se a medicação ela for possível ser passada na parte da noite, ótimo, né? Então, utilizar recursos e tecnologias que facilitem o engajamento. Olha, galera, essa questão é muito legal. Por quê? Recursos e tecnologia sempre foi um tabu para muitos profissionais de saúde. Por quê? Eles falam assim, porque o Google ele não é bom. Porque você vê o YouTube, ele não é confiável. Depende da fonte. Depende de onde que ele está tirando. Depende de como que ele está interpretando aquilo ali. Então a gente precisa orientar, né? Na hora, como farmacêuticos também, a gente escuta. Mas eu vejo esse site aqui e a gente percebe, esse site não é confiável. Esse site aqui, ele tem algumas coisas um pouco mais exageradas. Ele tem uma indução de automedicação, uma indução de um diagnóstico, então não é legal. Porque a pessoa vai começando a desenvolver uma hipocondria, por exemplo. Então você fala, olha, por que você não tenta acessar essa fonte aqui, olha, aí você vai conversando, né, olha, essa fonte aqui tem isso, tem as informações, é atualizada, ela é muito boa, tenta por essa, né, aí você tenta dar uma lida por essa que vai dar certo. Então, tudo isso, pessoal, é uma questão de como que você vai se portar, como que você vai convencer essa pessoa ao que você quer que
que ela tenha, né, na sua saúde. Se ela precisa de informação de saúde, se ela precisa de adesão medicamentosa, se ela precisa de entendimento de alguns problemas, se ela precisa de prevenção, enfim, tá? Então aqui é muito grande, deem um pause aí se vocês quiserem ler. Isso daqui é uma questão do Ministério da Saúde, mas que isso aqui é importante pra gente, que eu grifei. Ó. Todo cidadão, quer dizer que eu deixei em negrito, né? Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Então a gente precisa englobar tudo aquilo que eu falei, né? Inclusive assim, um tratamento humanizado, né? Acolhedor, sem discriminação. Então tudo isso a gente precisa respeitar, né? Os valores, direitos, né? Porque todo mundo faz uso do sistema público de saúde, não importa, seja do mais pobre ou mais rico, tá? Aqui, olha, deixa eu colocar para cá, tá? Aqui é o seguinte, a gestão de recursos e equipe. Agora a gente está falando aqui de um gestor de saúde, mas não quer dizer que você que não é gestor, isso aqui não é importante para mim. Para todo mundo tá? Então assim, olha, como farmacêutico, às vezes a gente precisa entender que a gente pode ter um papel de gestão, né, de recursos e equipe. Por exemplo, a gente tem aquela questão da assistência farmacêutica, da estimativa de insumos e produtos, quando a gente faz desde aquela curva ABC, desde aquela estimativa de estoque por mês, aquisição de produtos, controle de qualidade de produtos, tudo isso a gente precisa ter, né? A gente precisa conhecer e dominar. Também a gente pode ter a estimativa também para a qualidade do atendimento de saúde. Você que é gestor, você que também é estudante, já está entrando nessa área, você já está tendo um conhecimento básico, que eu já mastiguei isso daqui de várias literaturas. Então, olha só, estimativas de atendimentos por mês. Então, ou seja, se você tem ali, por exemplo, 7.000 atendimentos por mês, você já pode correlacionar com insumos e produtos, você já pode correlacionar com hora, você já pode relacionar com produtividade por dia. Então, você pode fazer uma estatística muito boa para você gerir a sua equipe, para você gerir os seus recursos, né? Então, essa questão aqui de atendimentos por mês é o seguinte, existem umas das possibilidades quando você percebe, você que é o farmacêutico, ou você que é o gestor, ou até mesmo você que é o estudante que gosta dessa área. Quando você está lá numa unidade de saúde, bem aqui, ó, você vê uma superlotação do atendimento, porque naquele local não tem muitos médicos, né? Ou os médicos eles só têm algum dos horários e fica muito quebrado. O que acontece, pessoal? Você já tem aqui uma quebra de produtividade, né, da equipe. Então, qual é uma das opções, né? Se você separa, por exemplo, olha, isso aqui tem alguns protocolos, né, do Ministério da Saúde. Se você separa aqui uma equipe, né, primeira equipe aqui, a equipe 1 está cuidando de problemas cardiovasculares, tem um consultório médico, um consultório do enfermeiro. O consultório médico seria, por exemplo, para quê? Para os primeiros atendimentos, né? Consultório médico para aqueles atendimentos de uma pessoa que nunca foi naquele sistema de saúde, ou já estava com algum problema e foi nesse agora. E aí, o que acontece? Naquele consultório, ele vai ser atendido primeiro, e no consultório ao lado, por exemplo, porque geralmente, quando a gente percebe, assim, eu já fiz algumas leituras e vi realmente, na estatística dos locais da unidade de saúde, fica vazio algumas salas. Então, por que não aproveitar aquelas salas para fazer um consultório do enfermeiro, ou um consultório do farmacêutico, sabe? Ou um consultório do nutricionista. Vai agregando consultórios, né, para diminuir essa lotação. Mas dependendo, lógico, de cada especialidade. Então, ou seja, o enfermeiro especialista na questão ali dos problemas cardiovasculares. Então, o que ele pode fazer? Ao invés de tudo estar concentrado no médico, né, o enfermeiro ele pode fazer o quê? Cuidar daqueles pacientes crônicos que vão lá de forma semestral, periódica, né? Já tem ali uma triagem, né, desde a recepção, falando se ele já é ou não, né,
o paciente há mais tempo, fazer a ficha cadastral daquele paciente, e naquele consultório do enfermeiro, ela faz o acompanhamento direitinho, verifica a pressão arterial, verifica se ele está fazendo adesão àquela medicação, né? Então, tudo isso é importante na gestão do hospital. Então, ou seja, o farmacêutico ele pode pensar nisso. Ele pode pensar como líder e pensar nessas possibilidades, né? Por exemplo, a equipe 2 aqui seria para problemas gastrointestinais, equipe 3 aqui problemas oncológicos. Então, tudo isso a gente pode gerir para diminuir também a fila e diminuir a desistência também dos atendimentos, porque quando você percebe assim, é comum, né? A pessoa passa lá horas na fila e não tem, e fica frustrado, decepcionado, vai embora porque não tem atendimento. Então aqui, ó, o que a gente pode fazer como equipe multiprofissional? Estudos epidemiológicos, né? Estudos epidemiológicos para promover ali uma atenção mais concentrada naquele local onde há, por exemplo, uma endemia. Problemas parasitários causados por problemas sanitários, né? Problemas de água potável, problemas de esgoto, que eu tinha dito antes. Então, o problema vai ser o quê? O problema vai ser parasitas intestinais, ou o problema vai ser dengue, por conta de por exemplo, água parada, né? Então, tudo isso a gente vai conseguir gerir também os recursos e o tipo de atendimento. Tudo por conta dos estudos epidemiológicos. Olha aqui, ó, promoção de palestras e eventos educacionais também promove saúde, né? Algumas vezes por mês é importante da equipe de saúde promover isso. Como, né? Eventos educacionais, por exemplo, de problemas muito comuns, né? Problemas cardiovasculares, né? A gente promove algum tipo de evento educacional, algum tipo de exercício, conversa, né, com a prefeitura, conversa com vereadores, conversa, né, com os políticos, né, para implantar políticas públicas, dependendo daquela população, né, da necessidade, no caso, dependendo da necessidade da população. Tudo isso vai englobar um atendimento centrado, né? Reuniões sobre atualizações e manejos clínicos. Por exemplo, você vai ter lá as PDCTs, né? Protocolos clínicos, né? E diretrizes terapêuticas. Esse é o nome. Tem para várias comorbidades, né? Acho que quase para todas as comorbidades o Ministério da Saúde faz e atualiza, tá bom? Também portais, fontes, né? E vocês vão trazendo as discussões sobre casos clínicos mais graves, né? Ou também um caso clínico que envolve um paciente crônico já, não precisa ele ser grave, mas crônico. Um acompanhamento farmacoterapêutico, isso aqui também centrado mais também ao farmacêutico, né? Porque no acompanhamento farmacoterapêutico a gente vai ter lá a nossa atuação master, né? Que é a gente analisar, né, como é que a pessoa está usando a medicação, como se tem alguma interação, como é o nível de adesão. Então, tudo isso a gente vai conseguir manejar, né, da melhor forma possível para que o paciente ele tenha, né, a qualidade terapêutica desejável. E a observação dos problemas e promover melhorias. No caso desse daqui que eu coloquei, é porque eu sintetizei muito o que as literaturas elas falam. Os artigos, trabalhos, livros, protocolos, etc. Por quê? Essa observação dos problemas, elas vão desde essa parte que eu já tinha falado, como também a questão de, por exemplo, assim, a qualidade do atendimento, a duração do atendimento, o tipo de nível, né? Que, por exemplo, assim, o tipo de nível que as pessoas elas têm educacionais, né? Então, ou seja, quando a gente percebe que a pessoa ela já tem um nível de escolaridade baixo, a gente, como eu disse, né, a gente não pode ficar pensando que aquela pessoa vá entender tudo o que a gente fala, né? Então, observações, por exemplo, de comunicação, o feedback, né? Geralmente é o feedback dos pacientes, ou às vezes do próprio gestor, ou às vezes, por exemplo, assim, nós como farmacêuticos, a gente pode pensar o quê? Pô, se a gente está vendo que
que tem um problema ali específico e que a gente percebe que aquilo ali agrava o meu atendimento, agrava a minha unidade básica de saúde, agrava a qualidade de vida do paciente, a gente promove a melhoria. A gente precisa ser proativo e promover essa melhoria. Precisa ter essa questão aí de liderança, precisa ter essa conduta um pouco mais ampla, né, nesse aspecto. Não só ficar atrás, por exemplo, por exemplo, de estoque, de almoxarifados, sabe, nessas questões um pouco mais técnicas. Então, por exemplo, aqui, olha, só uma simulaçãozinha básica, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer mais simulações para a gente ir discutindo, né? Por exemplo, um caso fictício, tá, pessoal? O senhor João tem uma dor abdominal e após comer uma onda de cólica se espalha no abdômen inferior. Ele não teve diarreia, vômito ou melena, né? Foi a uma clínica de atenção primária em saúde, ou UBS, né? Como vocês quiserem, e esperou por 4 horas e, irritado, foi embora sem realizar a consulta, né? Eu errei aqui, assim, eu ia colocar João, mas acabou saindo W, mas enfim, é a mesma pessoa, tá? Isso daqui é a mesma pessoa, tá, pessoal? O senhor João, ele continuou com dor por 3 semanas, quase sem poder comer, perdeu muito peso. Quando chegou o dia da consulta, chegou um dia aí da consulta, que ele realmente decidiu ir para a consulta, um médico encontrou uma massa abdominal que provou ser um abscesso diverticular com obstrução parcial, de diverticulite, né? Ali, ó. Aí, por exemplo, uma colonoscopia, né? Por exemplo, ele pediu uma imagem, né? Um exame de imagem, e deu isso aí, ó. Então, o que aconteceu? Qual foi o problema? Foi o exame? Não. Foi a conduta do médico? Não, né? Foi o problema da questão da gestão do local, da unidade de saúde? Com certeza. Porque um paciente, por exemplo, nesse caso fictício, esperar por 4 horas é quase um absurdo, né? Mas é a realidade, às vezes, né? A pessoa ela passa lá muito tempo para ser atendida, ela desiste e vai embora. Ou às vezes ela passa muito tempo e isso causa também um problema de saúde, porque a pessoa ela vai buscar saúde e começa o estresse. E o estresse também ele pode ser percebido em várias idades e é um fator também que predispõe comorbidades. Então a gente não pode pensar que nessa questão ele esperou por 4 horas, entendeu? Agora que ele vai ser atendido, pô, ele já fica irritado, né? Imagina se 4 horas ele não comesse nada também, né? Ele não comesse nada. Então, o que aconteceria? Poderia também agravar esse quadro? Poderia, né? O que aconteceria também com essa questão aqui de obstrução parcial? Será que na questão ele não queria, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Só para vocês perceberem o quanto que é preocupante isso. Se ele quisesse, por exemplo, ir ao banheiro, né, fazer suas necessidades, e ele não ia gostar de ir no banheiro de hospital, né, ou de unidade básica. Então, tudo isso a gente precisa entender que a gestão ela é importante e fundamental. A gestão dos recursos e das pessoas é fundamental para que o paciente ele tenha a adesão ao tratamento, melhor qualidade possível de vida, tá bom? E olha aqui, ó, vamos lá. Essa questão aqui são elementos da abordagem familiar na atenção primária em saúde. Essa parte aqui é muito interessante porque você vai envolver uma família como um todo. E às vezes assim, a gente fica, né? Atenção à saúde da família. Aí você ouve aquele termo e fala, poxa, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu consigo entender o tipo qual o olhar que eu tenho que ter, né? Olha só, você vai ter que ter um olhar sistêmico, tem que entender os tipos de famílias que todo mundo fala, né? Minha família é única. Então você tem que entender esse tipo de família, a estrutura familiar, como dar essa dinâmica familiar, conferência familiar. Então, para isso, tem uma abordagem boa, que são os genogramas. O que são genogramas? Deixa eu trazer isso aqui para cá, tá? Os genogramas, pessoal,
eles são como se fosse assim, é como se fosse aquele negócio assim de árvore genealógica, só que a gente fala que é um genograma. O que vai acontecer? Nesse primeiro aqui, eu coloquei as referências lá atrás, tá? Porque não tinha mais espaço para ficar enfiando aqui referências, tá bom? Mas foi das literaturas que eu coloquei. Olha só, aqui, preferencialmente, às vezes, você tem que ter de 3 a 4 linhagens, tá? Aqui, ele traz o quê? Vamos lá. Quando é quadrado, é homem. Quando é círculo, é mulher. Então, aqui, ó, você tem, por exemplo, um homem que morreu de infarto, uma mulher que morreu de câncer, aí o filho teve câncer, outro filho teve infarto. Vocês estão vendo? Aí depois, olha, você tem outras abordagens, acidente vascular encefálico, né? Aí o que vai acontecendo, olha, você vai percebendo que algumas das profissões, algumas das relações, algumas das linhagens podem desenvolver, dependendo, aqui por exemplo, ele colocou dependendo da profissão, eles querem analisar a profissão com as mortes aqui, a causalidade de morte, né, dos seus ancestrais, né? Então, ó, aqui nós temos vários tipos de profissões, então podemos ter algumas possibilidades de predisposição daquelas doenças. E o que a gente pode fazer? Prevenção. É a melhor forma que a gente pode ter de diminuir filas nos hospitais e UBSs. A gente pode prevenir a pessoa de ter problemas e custos financeiros com medicamentos. Tudo isso, se a gente consegue envolver e englobar uma família, a gente consegue também, não só isso, mas mostrar assim, olha, por exemplo assim, essa daqui, ó, essa acho que é bisavó, aqui, ela teve câncer aqui, por exemplo, de pulmão, causado por tabagismo. E aí o que acontece? Filho também morreu de câncer. Qual é a predisposição dessas pessoas também de desenvolverem câncer? Será que tem? Será que não tem? Será que, por exemplo, assim, poderia ser também um câncer de mama, que é muito mais, né, envolvendo a mulher, câncer de útero, câncer de mama? Então, qual é a predisposição que essas mulheres da família têm, né? Por exemplo, o infarto, olha, você já viu aqui, ó, duas predisposições aqui, ó, duas pessoas da família ancestrais tiveram infarto. Então, qual o risco de terem infarto, né? Então, tudo isso é legal de você poder envolver a equipe multiprofissional, que você traz conhecimentos de prevenção, né? Você traz conhecimentos centrados em possíveis causalidades naquelas pessoas. Aqui, olha, aqui é um outro exemplo em que eu já vou explicar esses quadrinhos, tá? Esses quadradinhos aí, depois vocês dão uma pausa, voltem, se vocês quiserem. Aqui, olha, são com relação ao tipo de interação, dinâmica familiar que a gente fala, né? Porque aqui foi uma questão também, pode ser da estrutura, mas também aqui, ó, nós temos a dinâmica familiar. O que acontece? Aqui nós temos exemplos, olha, de mulheres aqui, né, que deram seus filhos. Esse quadrinho aqui que representaram foi que tem um elo, tá bom? Tem um elo familiar ali, né? Você percebe aqui, ó, nessa questão aqui, ó, se o homem é quadrado e a mulher é o círculo, então se tem uma interrogação aqui, você já entende. Mesmo que você não seja você está numa UBS, você atende aquela família. Se você montou um genograma daquela família, você entende que aquela mulher ali, ela teve um filho, mas que não sabe quem é o pai. Então aquele filho ali cresceu sem o pai. Então qual pode ser a preocupação disso, né? Qual pode ser a medida que a gente pode ter multiprofissional de prevenção de algum problema, por exemplo, de problema psíquico, né? Um problema de depressão, um problema de ansiedade, de estresse, de raiva, né? Então, tudo isso a gente pode envolver. Por exemplo, olha, quando não está nesse quadrinho aqui, naquele trabalho, eles representaram como se não tivesse interação.
Aqui também, olha, tá dizendo, ó, nessa barrinha, nessa segunda aqui, ó, distante. Quando diz que está distante, significa o quê? Que esse homem, né, que teve os filhos, né, ele é distante dos filhos. Ele é distante aqui dos filhos, né? Então não tem aqui uma interação, né? Mas aqui, olha, essa mulher, ela teve, olha, uma pessoa que morreu, um homem que morreu, não sabe um outro, né? Que provavelmente aqui é a filha, né? E aqui, gente, é a questão desse filho aqui que não está nesse elo, como se ele tivesse tido um conflito, né? Então tudo isso, ou, por exemplo, se ele tivesse conflito, né, sem esse xizinho, mas ele teve esse xizinho, significa que ele morreu. Então a gente precisa entender tudo isso, tá bom? Aqui, por exemplo, exemplos aqui, vocês podem ver, olha, relação conflituosa entre que era o pai e a mãe, que teve o filho, era uma relação conflituosa em que o pai morreu. Aqui, olha, é uma relação preocupante de abuso sexual. Por exemplo, aqui, olha, quando eles estão conectados, significa que eles estão juntos, tá bom? Aqui, olha, teve um pai que teve a mãe aqui, né, e teve essa filha. Só que essa filha foi investigado pela atenção primária de que essa filha tinha sinais de abuso sexual. Por exemplo, aqui está dizendo que o padrasto, por exemplo, no caso, né, está dizendo que é um quadrinho chamado C, né, o homem comete um abuso sexual nessa menina. Então, quais são os problemas de saúde que estão acontecendo aqui? Então, a gente, como equipe multiprofissional, tem que estar atento a isso, né? Relação confusa entre relações entre pessoas, provavelmente aqui, né? Como o nome às vezes já diz, né? Pode ser, porque a gente não pode olhar assim o genograma e falar, é isso aqui. A gente pode só induzir, porque a gente não sabe ao certo, né? A gente não sabe ao certo o que é aquilo. E quando, olha só, se pra gente é complicado, imagina se você não tem um genograma e você atende aquela família por inteiro, né? Você atende essa mulher que se chama P, né? Que ela tem uma relação fechada, uma relação fechada com esse K, com essa K, mas nessa relação com K, ela tem uma relação confusa com V. Será que isso daqui seria uma relação, né, não familiar, né? Seria uma relação conflituosa também, porque quando a gente percebe P e V pode ser que uma pessoa por exemplo, namorada de uma ou é ex de uma outra, entendeu? Tudo isso acontece, tá bom? Tudo isso a gente pode induzir, mas a gente só pode ter certeza quando a gente está participando daquele genograma com a equipe multiprofissional, tá bom? E não podemos tirar conclusões precipitadas, né? Só porque a gente constrói o genograma, é aquilo ali, entendeu? A gente precisa realmente sempre fazer aquelas reuniões, né? Aqui um exemplo tá para vocês aqui do que pode ser cada um. Tirei isso aqui, né, de um dos protocolos para montagem de genogramas, tá? Então são algumas das hipóteses que podem ser montadas, tá? E vocês dão uma pausa aí, dão uma lida, anotem o que vocês quiserem, tá bom? Para não alongar o vídeo. E aqui, pessoal, nós temos uma das outras possibilidades, os ecomapas. Temos os genogramas que analisam como se fosse assim, a árvore genealógica de problemas, né, familiares, né, tanto da saúde como um todo, né? A gente não está falando só de doença, da doença física, doença mental. A gente está falando do contexto saúde e doença, pessoa, sociedade, família. Então, aqui, olha, nós temos esse casal, José e Júlia, né? Esse casal aqui, a gente percebe que tem uma ligação aqui, né? Eu tirei dessa referência. Tem uma ligação simples. Então, ou seja, é uma ligação que não é forte. Tem uma ligação, pode ser que seja trabalho, né? Pode ser que seja um trabalho de alguém aí, de um dos dois que trabalha na prefeitura, né? Aqui uma relação íntima com o comércio. Pode ser que eles também, por exemplo, uma possibilidade, troca de recursos, né? Por exemplo, troca de recursos
como no caso assim um recurso físico, né? Como mercadorias, por exemplo. Pode ser que um dos dois façam alguma mercadoria, produzam alguma coisa e vendam, né? E vendam. Então é uma ligação de mão dupla, né? Porque recebe dinheiro e vende o produto para alguém. Então é uma relação muito boa. Dos vizinhos, por exemplo, aqui José e Júlia tem uma relação muito forte com os vizinhos e tem uma troca de recursos. Essa troca de recursos pode não ser física, pode ser, por exemplo, emocional, né? Pode ser que José e Júlia precisem desses vizinhos para quê? Para melhorarem um pouco a sua saúde mental, né? Saiam com eles, façam um churrasco na casa do vizinho, né? Converse, né? Tenham o apoio deles nos problemas. Então, tudo isso é importante. E quando um agente de saúde constrói um ecomapa, ele constrói um conceito resumido do que é a vida daquela pessoa. E a gente não traz só o conceito da doença física. A gente entende por que aquelas pessoas elas têm, por exemplo, estresse, por que essa pessoa, por exemplo, tem ansiedade, por que essa pessoa está desenvolvendo, ou ela está agravando realmente também um problema físico, como, por exemplo, assim, problemas cardíacos, né? Porque o estresse envolve problema cardíaco e problema cardíaco, né, precisa da terapia medicamentosa, precisa de um acompanhamento mais alto. Então, a gente faz tudo isso pensando na pessoa. E aqui, olha, da família. Aqui a família é o problema. Porque tem muito conflito ali. E o que poderia ser a medida, né, importante para essa família? A medida importante para que diminua esse problema aqui, essa conexão de José e Júlia, a gente não pode pensar assim, é conflituoso, vamos afastar ele daquele problema. E se eles dependem daquele problema? Por exemplo, tem pessoas que se desligam da família, mas e se José e Júlia não quiser se desligar da família? E se José e Júlia quiser ter interação com essa família, mas essa família é conflituosa, eles acabam entrando nesse conflito também. Então, ou seja, a gente precisa de uma terapia da família, né? A gente precisa envolver uma terapia da família, a gente precisa de condutas para isso, né? Então a gente precisa entender o contexto, entender as pessoas para poder tomar alguma conduta. Não é uma forma precipitada. Aqui a igreja é uma relação pequena, né? Porque eu acho que eles vão de vez em quando na igreja, por exemplo. E aqui na saúde, por que tem uma ligação defasada na saúde? Vamos supor, José e Júlia não vão muito, não procuram atendimento médico, não procuram fazer os exames periódicos. Então isso daí já é um problema. E o que a gente tem que fazer com essa ligação defasada? A gente precisa promover e tornar uma ligação forte, desde uma ligação simples até uma ligação forte, e promover também troca de recursos, porque se a gente faz aquela aliança terapêutica, a gente aumenta a nossa ligação para uma dessas que nem a dos vizinhos. Então, ou seja, a saúde de José e Júlia podem melhorar de forma imensa, tá bom? De uma forma substancial. Então, a gente precisa pensar nesses conceitos, precisamos montar em equipe para promovermos saúde, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só aqui minhas referências, algumas imagenzinhas dos farmacêuticos, né? E aqui a campanha 5 de maio sempre, tá bom? Com a campanha pelo uso racional de medicamentos. Vamos promover o uso racional de medicamentos, consultando farmacêutico, médico, enfermeiro, seja lá quem for, mas seja lá qual agente de saúde for, melhor dizendo, né? Então, vamos sempre promover da melhor forma possível. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu sei que foi extenso, mas como eu disse, né, não precisa anotar, não precisa ficar pausando o vídeo e anotando, porque é um conceito um pouco mais amplo, né? E pelas referências ali, se vocês pausarem e ficarem observando lá, vocês vão ver lá o material todinho, que eu só resumi aqui para vocês. Vocês podem ter esse material que é aberto, tá bom? Então curtam, pessoal, esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Se inscrevam no canal, e vai ajudar muito, né, o canal a crescer. E eu espero realmente que vocês tenham aprendido esse conteúdo, que tenham se interessado por atenção básica de saúde, não só o farmacêutico, mas de outras áreas de saúde também, que assistiram esse vídeo, tá bom? E
Se vocês quiserem alguma sugestão para o próximo vídeo, por exemplo, de casos clínicos, eu posso fazer, tá bom? De condutas, melhores condutas, sites para ajudar também no entendimento de atenção básica, eu posso colocar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço aí e até a próxima.